Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Primeira mensagem do ano, então, um feliz ano novo para todos, né, que nos acompanha, que nos assiste, que em 2026 seja um ano de ricas bênçãos, né, de Deus, de Adonai Elohim, sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, família, com saúde, prosperidade e principalmente conhecimento na palavra de Deus. Porque este é o canal, amados, onde trazemos a verdade, à luz da própria palavra de Deus. Eu não fico com invencionismo, com achismos, com isso, aquilo, inventando moda, isolando textos bíblicos para inventar uma moda, um modismo, para enganar as pessoas. Amém? Como sempre digo, o canal aqui trazemos a verdade à luz da própria palavra de Deus. E não estava na minha programação, amados, fazer várias mensagens com o mesmo tema sobre a nova aliança, o sangue da nova aliança. Mas é interessante, porque, como eu falei, estou preparando material para, tão logo ele esteja pronto, eu vou falar sobre um dos maiores enganos, há vários, mas um dos maiores enganos dentro da igreja cristã nos últimos tempos, na atualidade, e que amarram vocês, tentam amarrar, aprisionar as pessoas com diversas coisas, diversas desculpas. Então, bom que você que está chegando agora acompanhe as demais mensagens sobre o tema, assista o canal, se inscreva, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que pessoas sejam libertas em nome do Senhor Jesus, pela operação do Espírito Santo, de grilhões, amarras que certos líderes religiosos têm imposto sobre o povo de Deus. Amém? Então vamos já iniciar a mensagem de hoje com João, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz, isso é a crucificação de Jesus, não vou ler todo, para resumir, que tem outros textos para a gente ler, e que diz o seguinte: depois de Jesus ter provado o vinho, disse, está consumado. E encurvando a cabeça, entregou o Espírito, rendeu o Espírito em algumas versões. Ou seja, ali ele morreu. Ele veio e viveu o seu ministério, providenciou o Evangelho para a nossa salvação. E quando questionam sobre a lei de Moisés, os profetas, ele fala, não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Por quê? Há um outro texto na Bíblia que diz que tudo foi cumprido nele, porque tudo é por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, você pode ler essa mensagem. Amém? Então o que eu quero dizer, o que isso quer dizer com isso, irmão Rômulo? Aí eu vou começar a explicar aqui agora, porque esse é o sangue da nova aliança. Ele estava derramando o sangue dele para a nova aliança. Você pode abrir sua Bíblia comigo, tem repetido esse texto algumas vezes, mas é para uma maior compreensão, um maior entendimento sobre o que é a nova aliança. Eu vou ler apenas 3 versículos, o 8, 9 e o 13, mas aconselho depois que você leia do 8 ao 13, ou preferencialmente os capítulos 8 e 9 de Hebreus. Amém? Vamos ler. Versículo 9 de Hebreus 8. Vejam, está chegando dias, diz Adonai, quando estabelecerei, ou farei, outras versões, estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Dessa forma, eu, de minha parte, parei de me importar com eles, diz Adonai. O versículo 13. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga. E tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. Bora, vamos abrir um parênteses aqui. Que lei era essa? Que lei foi essa? Que quando Deus promete aqui que faria uma nova aliança, esse texto de Hebreus está citado em Jeremias capítulo 31, versículo 31, quando Deus usa o profeta para falar acerca da nova aliança. Que lei era essa? Que aliança era essa? A lei de Moisés. A aliança feita por meio de Moisés, onde foram estabelecidas diversos rituais,
tá? Diversos rituais, diversas formas de purificação, de sacrifício e tal. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, ele estava automaticamente abolindo determinadas coisas. Porque isso é uma nova aliança, e muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas veja bem o versículo 13 de Hebreus 8, que eu vou repetir. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança, a aliança de Moisés, antiga. E tudo que se torna antiga e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. Não são palavras minhas, não. Está na Bíblia, você pode ler. Por isso eu sempre cito aqui os textos bíblicos. Amém? Então, amados, existe hoje uma linha que a gente tem que ter muito cuidado. Em determinados lugares estão colocando legalismo na nova aliança, trazendo rituais, costumes que eram para a lei de Moisés, que era para Israel, que não se enquadra na nova aliança, porque se tornou aquilo caduco, velho, envelhecido. E quando você começa a trazer esses costumes do Antigo Testamento para a nova aliança, você está anulando, quem faz isso está anulando o sacrifício do Senhor Jesus. E se eu anulo o sacrifício do Senhor Jesus, já não resta mais salvação, já não resta mais esperança. Que é isso, irmão? É a Bíblia que fala isso, não sou eu. Amém? Hebreus 9, 15 ao 17. Para que você compreenda. Por causa dessa morte de Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, ou um novo testamento, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna. No caso de um testamento, é necessário que se apresente a evidência da morte de quem o fez. Porque o testamento só tem efeito no caso de morte. Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Outro contraponto aqui, para que você compreenda. Comecei com João 19, 30, quando Jesus fala que está consumado, propositalmente. Que Deus dá a direção para todas as coisas. E para que você entenda, então quando Jesus derramou o seu sangue e falou, está consumado, ali estava entrando em vigor a nova aliança. Amém? Como eu citei esse texto de Hebreus agora, né? Que quando uma pessoa se torna rica, tem muitos bens, ela faz um testamento, enquanto aquela pessoa que detém todos esses bens, ela está viva, aquilo é só um documento, só um pedaço de papel. Aquele documento só passa a vigorar, a ter valor, efetivamente, quando essa pessoa que o fez vem a falecer, morre. Aí que vai chamar os herdeiros e tal para a leitura do testamento, para quem ficou com o quê? Compreende? Então é a mesma coisa. Era necessário a morte do Senhor Jesus para abolir as formas legalistas de culto, para que a nova aliança entrasse em vigor. Amém? Vamos prosseguir. Hebreus 10. 15 a 20. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nos dá testemunho, porque depois dele dizer, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai, porém minha Torá, meus mandamentos, dependendo da versão, em seu coração, e a escreverei em sua mente. A seguir, acrescenta, dos pecados e das iniquidades deles, não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário, porque Jesus já fez o sacrifício. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho aberto por Yeshua, por Jesus, até o lugar especialmente sagrado. Ele o inaugurou por nós, o novo e vivo caminho, através do véu, mediante sua carne. Ou seja, quando Jesus expirou, ele abriu um novo caminho para o Pai, para Deus, por meio da sua carne, do seu sacrifício. Amém? Então, com isso, nós temos acesso ao Pai. Então, nós estamos vivendo a nova aliança. E temos que ter cuidado, como eu citei há pouco, que há muitos lugares hoje onde estão trazendo costumes legalistas
para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, querendo abolir o verdadeiro significado da Nova Aliança, que é o sangue do Senhor Jesus, derramado no Calvário. Amém? 1 Pedro 2,9, que diz o seguinte: por conta do sacrifício do Senhor Jesus, no seu sangue, derramado no Calvário para a remissão de nossos pecados, Pedro, entenda, a epístola de Pedro é uma epístola universal, escrita à igreja, à comunidade messiânica. Não era aos sacerdotes, não era aos pregadores, aos ministros do evangelho, não. É uma epístola, é uma carta para a igreja, para o povo de Deus, para os seguidores do Messias, não para a liderança do Messias, entendeu? Então vamos lá, para você compreender bem o que a gente vai pregar no futuro. Vocês, porém, são o povo escolhido, os sacerdotes do rei, ou sacerdócio real na sua versão de repente, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, entenda. Se eu começo a trazer pontos legalistas da Torá, do Antigo Testamento, para cultuar a Deus numa nova aliança, eu estou invalidando a nova aliança. Bom, então, irmão Romulo, quer dizer que você está dizendo que eu não posso mais fazer uso do Antigo Testamento? Não estou dizendo isso. Deus não permite que eu use tal termo. Tá bem? Só estou falando que certos preceitos legalistas da Torá não cabem no Novo Testamento, porque eu vou acabar abolindo o sangue da nova aliança, que é o sangue do Senhor Jesus. Que Ele que morreu por nós. Amém? Então temos que ter esse cuidado. Não estou invalidando de forma alguma a antiga aliança, a Torá. Só estou informando que preceitos legalistas não cabem na nova aliança. Como citei o texto 13 de Hebreus 8. A própria palavra de Deus diz que algo que se torna velho está caducando. O que está caducando está prestes a desaparecer totalmente. E para encerrar, 1 João capítulo 2, versículo 25, que diz, na sua versão está, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Na minha versão, Bíblia Judaica Completa, diz, e isso é o que ele nos prometeu, a vida eterna. Então, amados, entendam. Existem preceitos legalistas e uma coisa que você pode ler, o livro de Atos dos Apóstolos, tudo. Você não vai ver em momento algum os apóstolos, os discípulos de Jesus, os seguidores do Messias, venham para a reunião tal, vamos fazer uma campanha disso, campanha dos 7 pulinhos, campanha do véu, campanha de... Estou só citando os nomes, esdrúxulos aqui, só para você compreender. Então não existia isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, no início da igreja primitiva. O que existia, irmão Romulo? Venham, arrependam-se de seus pecados, para que Deus derrame seu refrigério por meio do Espírito Santo em vossos corações, em vossas almas. Abandone o velho modo de viver e sigam os preceitos do Messias. Então, o que passa disso, amados, não estás enquadrado no Evangelho. Compreende a profundidade disso? Então, pegaram a nova aliança e começaram a fazer bagunça com ela. Então, começa um montão de invencionismo, pregando para as pessoas que não leem, não estudam a palavra de Deus, e enganam, iludem e colocam grilhões, fardos, julgos pesados sobre os ombros das pessoas. E a nova aliança não é isso. Não, irmão, quer dizer que eu possa viver de qualquer maneira? Não, de forma alguma. Nós temos que viver em santidade de vida, em novidade de vida. Entendam bem, amados, já preguei isso aqui diversas vezes. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores. E todos nós carecemos, necessitamos, precisamos humildemente da graça e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?
porque é por meio do sacrifício dele. A Bíblia fala que não há um justo sequer. E ainda diz mais em Isaías, não me fugiu agora o versículo, a referência exata, mas diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Agora, entendam, o pecador é uma coisa, uma pessoa que vive na prática do pecado é outra. Então, pecadores todos nós somos. Eu não posso viver na prática do pecado, eu tenho que viver em santidade de vida, em novidade de vida, buscando sempre estar em comunhão com o Messias, com Deus, por meio de sua palavra, oração, jejum, de ver tudo aquilo que a palavra condena, eu não posso aprovar. Porque a minha opinião nunca, jamais vai sobrepujar, ou seja, ser maior do que a palavra de Deus. Eu tenho que me enquadrar às promessas do Pai. E perdão, amado, se você frequenta uma dessas igrejas que faz um montão de campanha, que Deus tenha misericórdia de nossas almas, mas fuja disso, porque a Bíblia não ensina isso. Isso é invenção do homem, para te aprisionar, para te agarrar, por causa da nossa natureza pecaminosa, que quer sempre mais, quer sempre ser melhor do que o outro, quer sempre mais e mais e mais, e quer se colocar acima dos outros. Enquanto o Evangelho prega o contrário. Cada um considere os outros melhor do que a si mesmo. Essa é a diferença. Amém? Que você possa meditar, né, sobre esse sangue da nova aliança, meditar essa mensagem, e mais uma vez, você que está chegando agora no canal, assista as outras mensagens a respeito desse tema, né? Porque assim que eu tiver, como eu tenho falado aqui, eu estou preparando o material que vai trazer todos os textos bíblicos, mostrando qual é um dos maiores males, mal, né, dentro da igreja cristã, que tem enganado, aprisionado, acorrentado, deixado muitos irmãos à míngua, sem nada, por causa da ganância e da corrupção do gênero humano. Então, estou preparando um material que vai ficar distribuído gratuitamente aqui no canal, assim que ele estiver pronto. Então, você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Eu trago mensagem só aos sábados, né, por causa da minha correria de trabalho, não tenho tempo de fazer com mais frequência, mas você vai ficando inteirado do assunto. Então, leia, medite e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado. Tenha um domingo abençoado na presença do Pai. Shalom. Até o próximo sábado. Deus abençoe a todos.